A escravidão colonial e a resistência negra, capítulo 24. Na aula de hoje, nós vamos ver como aconteceu o processo de escravidão nesse período colonial. Nós vamos ver que é um tipo de escravidão muito diferente da que a gente estudou no sexto ano, por exemplo, da escravidão antiga. E nós vamos ver também de que forma esses escravos resistiram a essa forma de trabalho. Bom, sobre a escravidão no continente africano. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que já havia escravidão na África antes mesmo da chegada dos europeus. Então, a escravidão não foi inventada pelos europeus. Quando eles chegam no continente africano, eles já tinham visto a prática da escravidão pelos africanos. Só que essa escravidão era totalmente diferente da que os europeus usaram. Então, na África, qual era o motivo para alguém ser escravizado? Ou por guerra, ou como forma de pagamento de dívida, ou como troca de comida, ou por uma forma de punição, como um roubo, um crime. Então, na África, o que se praticava era muito semelhante à escravidão antiga, que a gente estudou lá no ano passado. Então, basicamente, era ou por motivo de guerra, então há um conflito entre uma tribo e outra, a tribo vencedora que domina um território, aquele território tudo que está naquele território passa a ser da tribo vencedora, inclusive as pessoas. Então elas se tornam escravos por guerra ou por dívida, pagamento de dívida ou em troca de comida, ou por uma punição, cometeu um crime, roubou, matou alguém, então se torna um escravo. Esses eram os motivos. Ou seja, não tinha uma questão racial, não era pela cor da pele, não era porque essas pessoas eram vistas como inferiores, eram outros motivos. Então, com a chegada dos portugueses à África, os portugueses começam a explorar aquele território e explorar aquele povo. E aí a gente está falando da escravidão. Os portugueses e os europeus num todo, eles veem essa prática da escravidão, acham muito interessante e levam isso para a Europa. Compram esses escravos e levam para a Europa. E aí outras nações começam a praticar isso. E aí os portugueses viram nessa situação uma forma de comércio, uma forma de enriquecer. Então passaram a fazer negociações com os africanos. Então compravam esses escravos e levavam para a Europa, onde eles vendiam por um preço muito mais caro. Então, a partir desse momento, a escravidão ela tem um novo significado. Ela deixa de ter um motivo de ser de guerra ou por dívida para virar uma mercadoria. E aí, como é que os europeus vão justificar essa escravidão? Agora pela cor da pele. São negros e os negros merecem esse tipo de situação, segundo os europeus. Então, a partir desse momento, a escravidão ela tem um novo significado. Não é mais por dívida ou por guerra como na escravidão antiga. Agora a gente tem a escravidão moderna e o motivo dela acontecer é racial, é a cor da pele, é o lugar de onde essas pessoas vêm, é a África. E esses escravos são levados para as colônias e se tornam as mãos e os pés dos seus senhores, porque eles vão fazer todo tipo de trabalho. Se tornam a base da economia colonial. Mas por que escravos africanos? Por que trazer escravos lá da África para cá? Então a gente tem 4 explicações para isso. Primeiro, porque a população indígena aqui era insuficiente. Insuficiente porque a maior parte dela morreu devido às guerras entre os europeus e os nativos ou pelas doenças que os europeus traziam. Além disso, tem a questão da fuga e da resistência dos indígenas ao trabalho escravo. Então, eles não aderiram ao trabalho escravo como os portugueses esperavam. Então, eles resistiam, era uma dinâmica diferente. Além disso, eles fugiam, eles conheciam a mata muito bem, então eles fugiam e os portugueses não conseguiam capturar esses indígenas porque os portugueses não dominavam os caminhos das matas como os indígenas. Além disso, tem a oposição da igreja, a oposição da Companhia de Jesus à escravidão indígena. Já falamos sobre isso diversas vezes, que a igreja ela se opunha, ela contra a escravidão do indígena, porque achava que ele poderia ser instruído, catequizado e assim ser usado.
Já os negros não. Os negros, de uma certa forma, era uma espécie de castigo, eles mereciam isso. Os índios não. E, por fim, esse tráfico de escravos era extremamente lucrativo, tanto para os comerciantes europeus quanto para a Europa, no caso aqui Portugal. Então, comprar esse escravo e vender para outras nações, ou até mesmo para dentro da colônia, era muito lucrativo, tanto para os comerciantes como para Portugal, que também cobrava impostos sobre esses escravos. Então, por essas questões, trazer os escravos da África era muito mais vantajoso do que escravizar os indígenas. Mas, apesar do trabalho escravo negro africano ser predominante, a maior parte do trabalho era feito por eles, ainda assim existiu a escravidão indígena, principalmente nas lavouras paulistas e na extração de especiarias na região norte. Esses indígenas eram chamados de negros da terra, eram os escravos da terra, mas, assim, comparado aos escravos africanos era uma quantidade bastante pouca. Bom, como é que era a captura desses escravos? Esses escravos eram capturados ainda na África, então eles poderiam ser, no início, eram escravos de guerra por dívida que eram vendidos para os europeus. E aí, com o tempo, assim, as guerras diminuíram, esses escravos diminuíram, então os próprios africanos passaram a sequestrar negros e vendê-los para os europeus. Então, eles eram presos ainda na África, colocados em navios e trazidos para a América. De onde vinham esses escravos? De quais localidades da África eles vinham? Então, para aqui para o Brasil, a gente tem basicamente os povos bantus e os povos sudaneses. Então, por exemplo, como a gente vê no mapa, Rio de Janeiro, a gente tem os bantus de Moçambique e Angola. Para a Bahia vieram basicamente os sudaneses de Guiné. E Pernambuco, nós tivemos os bantus de Angola. Como eles eram trazidos? Como é que era essa viagem? O tráfico negreiro era feito em navios, como vocês estão vendo nessa imagem aí. Eles eram amontoados, abarrotados dentro do navio, vinha quantos dessem para caber nesse navio eram colocados dentro. E as condições de viagem eram as piores possíveis. Eram péssimas condições de higiene, superlotação, fome, doenças, mortes a bordo. Então, assim, o índice de mortes era muito alto, assim, vinham muitos negros para cá, mas assim, uma boa parte morria no meio do caminho. Por diversas questões, por doenças, pelas péssimas condições de higiene, não tomavam banho, não se alimentavam muito mal, a viagem era longa, então, devido a essas condições, a viagem era muito ruim e havia um alto índice de mortes. Como vocês podem ver nessa imagem, olha, eram colocados um em cima do outro, não tinha muito espaço, não tinha comida para todo mundo, então eram condições bem desumanas. E esses navios que transportavam esses escravos eram chamados de navios negreiros. E aí vocês podem ter uma ideia de como é que eles eram trazidos. Ó, ficavam dias na mesma posição, sentados. Era bastante desumano. Alguns dados do tráfico negreiro. A duração da viagem era cerca de 30 a 40 dias, da África para cá. Cerca de 11 milhões de escravos foram trazidos da África para a América e metade disso veio diretamente para o Brasil. Eles chegavam no Brasil pelo porto, principalmente o porto daqui do Rio de Janeiro, onde hoje fica a Praça Mauá. Haviam mercados de escravos que ficavam abarrotados, né, abarrotavam as ruas das grandes cidades, e ali nesses mercados eles eram expostos, como a gente pode ver nessa imagem, e aí vinha o senhor e analisava esses negros como se eles fossem mercadorias para poder comprar. Então era um comércio de escravos, eles eram exibidos como se fossem peças de roupa ou coisa qualquer, vendidos como uma mercadoria, uma força de trabalho. Então ali eles eram analisados para ver quais eram os escravos que eram, dependendo do tipo de serviço que eles iriam trabalhar,
os mais fortes, aqueles que tinham dentes, todos os dentes, né, porque isso significava que eles eram sadios, então eles eram analisados como animais. E nesse momento, muitos deles eram separados, então às vezes vinham famílias inteiras, eram trazidas para cá, e nesse momento eles eram separados, porque não havia essa ideia de que precisava manter a família junto. Então, crianças eram separadas de seus pais, marido e mulher eram separados, isso era muito comum. Tipos de escravos. A gente tem basicamente 3 tipos de escravos. Os escravos domésticos, que são aqueles que vão trabalhar dentro da casa grande, para os seus senhores. Então, ali eles vão ter uma melhor condição de comer, porque eles vão comer não tudo, mas ter acesso a mais tipos de alimentos mais próximos ao que os senhores vão comer. Tem o escravo de eito, e esse sim é o pior tipo de trabalho, que é o trabalho mais pesado. Todo trabalho, o escravo de eito é aquele que vai praticar os trabalhos mais pesados, que necessitam de mais esforço físico. E tem o escravo de ganho, ou o escravo urbano, que é o que vai trabalhar. Esse é o escravo que vai ter um pouco mais de melhores, ele vai ter um pouco de condições um pouco melhores do que os demais. A gente não pode dizer que eles têm melhores condições de vida, mas comparado aos outros, eles são um pouquinho melhores, porque eles têm um pouco mais de liberdade. Eles vivem nas cidades e ali eles têm a liberdade de poder trabalhar, eles têm um ofício, então muitos deles são vendedores, vendedores de doces, de comida, são engraxates, e aí eles exercem a sua profissão, vão ganhar um dinheiro, e aí uma parte desse dinheiro que eles ganham, eles dão para o senhor, para o seu senhor. Então, é aquele escravo que vai conseguir, por exemplo, juntar um dinheiro para comprar a sua carta de alforria. A carta de alforria era o documento que dava liberdade a esse escravo. Era fácil conseguir essa alforria? Não, não era fácil. Pouquíssimos escravos eram que conseguiam pagar esse documento e obter a sua liberdade. E dentro dessa parcela que conseguia isso, a maior parte era de escravos de ganho. Bom, e como é que era o tratamento dado ao escravo? Eles eram tratados como mercadorias, não eram vistos como seres humanos, eram tratados como animais, como mão de obra. Escravo não era considerado um ser humano. Sofriam maus tratos, castigos, morte, se o senhor quisesse, podia matar esse escravo. Eram caçados, se eles fugissem, eles eram caçados igual os animais. Eram vendidos, eram trocados, eram alugados. Assim era a vida de um escravo. Então, os historiadores dizem que o escravo ele conseguia viver até 35, no máximo 40 anos de idade. Pelo esforço físico do seu trabalho, ele não conseguia resistir por muito tempo. Alguns tipos de castigo. O açoite, que era o mais comum, então aí a gente tem chicotes, e na ponta desses chicotes tem umas bolinhas de madeira, que isso faz com que rasgue mais a pele. Então a gente tem um exemplo aí de um escravo que foi açoitado em suas costas. Tinha o viramundo. O viramundo é uma madeira que podia prender tanto os pés quanto as mãos, e o escravo ficava dias ali ou com os pés ou as mãos presas, e aí com isso eles não conseguiam se mexer direito, não conseguiam dormir, não conseguiam comer, beber água. Além disso, tinha gargalheira, que eram ferros que eram colocados no pescoço. Geralmente, isso era usado em escravos que tinham fugido e tinham sido capturados, e eles eram obrigados a usar essas gargalheiras como uma forma de identificação. As pessoas viam, você via um escravo desse na rua usando isso, sabia que era um escravo que havia fugido. Tinha também a máscara de Flandres, que é essa máscara que tampa a boca, porque era muito comum os escravos tentarem suicídio. E aí, uma forma mais comum disso era comendo terra. E aí eles contrairiam doenças e acabavam morrendo. Então, para evitar que isso acontecesse, muitos senhores colocavam essa máscara para que os escravos não comessem terra. Tinha também a palmatória, que era um objeto de madeira
que tinha umas pontas que eram... Essa palmatória batia na palma da mão do escravo e feria. E o pelourinho, ou o tronco, esse pelourinho ele ficava em toda a praça, nas praças de todas as cidades tinha um pelourinho, onde os escravos eram açoitados em praça pública para todo mundo ver. Isso servia como se fosse uma forma de punição, mas como uma forma de aviso para os outros escravos. Então, o escravo estava trabalhando, passando por ali, via um outro negro sendo açoitado, servia como uma forma de aviso: ó, se você tentar alguma coisa, você vai ter esse mesmo fim. Então, esses são alguns, tinham diversos outros tipos de castigo, esses são alguns dos castigos usados. Além disso, nós temos as imposições feitas a esses escravos, imposições culturais. Bom, os escravos africanos, quando chegavam no Brasil, eles eram batizados e tinham seus nomes trocados por nomes cristãos. Então, perde o seu nome para ganhar um nome bíblico. José, Maria, Pedro, João. Então, eles trocavam seus nomes. Além disso, tinha uma imposição religiosa. Eles só podiam seguir a fé católica. Ou seja, não podiam praticar as religiões, as crenças deles. Tinham que seguir a religião católica. Havia uma imposição cultural também, porque eles não poderiam seguir a sua cultura, suas práticas, tinham que seguir as práticas europeias. E uma imposição linguística. Eles eram proibidos de falar os seus dialetos. Eles eram obrigados a falar somente o português. E aí a gente se pergunta, mas como é que esses africanos eles se comportavam diante disso? Eles aceitavam essa escravização numa boa? Eles não resistiam? O que acontecia? Porque os indígenas resistiam, né? Tanto é que os portugueses não conseguiram manter esse sistema de escravidão para os indígenas. E os negros? Bom, os negros, sim, eles resistiam. Então, essa ideia de que os negros aceitavam numa boa ou pacificamente, ela é errada. Os negros resistiram, e nós vamos ver aqui algumas formas de resistência. Mas, se a gente comparar com o indígena, por exemplo, fica muito mais difícil para o negro resistir, porque, por exemplo, se ele vai tentar fugir, ele também não conhece a mata, conhece menos ainda do que os portugueses, então fica muito mais difícil para ele fazer isso. Mas eles usaram outras formas de resistência. Então, fugas, eles fugiam sim, envenenamentos, eles se envenenavam na praticando o suicídio, mas também envenenavam seus senhores, praticavam revoltas, tentavam suicídio. Grande parte deles viam o suicídio a forma deles se libertarem. Além disso, para algumas tribos africanas, tinha o entendimento de que o suicídio, na verdade, não era um pecado, como a gente entende, mas que ao praticar o suicídio, eles estariam retornando ao convívio com seus ancestrais. Então, diante dessa situação, era melhor que eles perdessem a vida do que a gente continuar tendo esse tipo de vida. Além disso, as mulheres praticavam abortos. Era muito comum, assim, os senhores incentivavam que os escravos casassem para que eles gerassem filhos, e esses filhos seriam escravos também. Então, é uma forma muito mais lucrativa, porque o senhor não vai pagar por aquele escravo, né? O filho do escravo vem como bônus. E aí, muitas mulheres praticavam o aborto para impedir que seus filhos tivessem a vida que os pais têm. E formação de quilombos. O que era um quilombo? Eram comunidades de escravos fugidos. Ou seja, quando o escravo fugia, ele adentrava a mata e ia para bem longe e ali formava suas comunidades. E nessas comunidades, eles conseguiam viver de acordo com a sua cultura lá na África. Então, ali eles podiam praticar religião, podia praticar sua cultura, podia falar o seu dialeto. Então, ali era como se fosse a África na América, né? E tivemos diversos quilombos, e um dos principais quilombos é o Quilombo dos Palmares. E até os dias de hoje existem áreas de quilombo. Hoje em dia a gente tem, inclusive aqui na nossa cidade, no Rio de Janeiro, nosso estado, alguns quilombos onde os descendentes de escravos reivindicam
essas regiões como região histórica, onde um dia foi um quilombo. Então a gente tem aqui uma imagem do Quilombo de Palmares, que ficava situado em Alagoas, e aqui no Rio de Janeiro essa é uma foto atual do Quilombo de São José da Serra, na cidade de Valença, aqui no Rio de Janeiro. Sobre a cultura afro-brasileira, então a gente acabou absorvendo muito da cultura africana. A influência exercida pelos africanos nas culturas existentes no Brasil, ela se perpetua até os dias de hoje. Então a gente vê isso na religião, com o candomblé e a umbanda, através do sincretismo religioso. O que é isso? É a união de elementos de uma religião a outra. Os negros precisaram construir esse sincretismo, porque, como eu já havia falado para vocês, eles eram proibidos de praticar sua cultura. Então, eles só podiam praticar a fé católica, não podiam ter nenhuma outra prática religiosa. Então, o que eles fizeram? Eles juntaram elementos da sua cultura à cultura católica para que, assim, disfarçaram para que eles pudessem manter os seus cultos sem serem castigados. Então, por exemplo, os orixás eram os deuses, e aí eles transformaram esses orixás em santos, e aí houve essa mescla, essa mistura nas religiões, e aí eles podiam fazer os seus cultos sem muitos problemas. Então, exemplo disso, Iemanjá, que na fé católica é Nossa Senhora da Conceição, Ogum, que no catolicismo é São Jorge, Oxalá, que no catolicismo é Jesus, Oxum, que é Nossa Senhora da Aparecida, e Exu, que no catolicismo é denominado demônio. Mas essa é uma visão muito preconceituosa, assim, é uma visão nossa do que é o demônio, porque pro candomblé e pra umbanda não existe a figura do demônio. A figura do demônio ela é da fé católica, não dessas outras religiões. Então, pelas características de Exu, que é um ser vingativo, mais sensual, então o catolicismo, ao ver as características de Exu, já denomina como demônio, Satanás. Mas para essas religiões não existe essa figura de inferno, de demônio. Tá? Bom, então isso representa esse sincretismo, é a mistura dessas religiões. Além disso, a gente tem a capoeira, como a gente vê essas imagens. A capoeira é uma luta que mistura a cultura popular, mistura passos de dança, música, desenvolvida inicialmente pelos escravos negros no Brasil a partir do período colonial. Ela foi criada, era uma luta para proteção e defesa de quem praticava, só que ela foi proibida. E aí o que eles fizeram? Transformaram isso em passos de dança, e nas suas festas eles faziam essas danças, e aí com isso não foi proibido. Durante muito tempo ela era perseguida, e hoje é uma expressão artística. Além disso, a gente tem a música e dança, como por exemplo o samba, o axé, que é uma saudação religiosa que é usada no candomblé e na umbanda, que significa energia positiva. O jongo. Temos também plantas medicinais que vão servir tanto para uso medicinal quanto para alimentação. E na culinária, né? Com elementos como a acarajé, o vatapá, a feijoada. Agora vocês vão fazer os exercícios do livro, página 15, 16 e 17. Conceituais do 1 ao 5, contextualizados do 6 ao 10 e aprofundamento 11 e 12.